Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Textual. Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas do eixo de literatura brasileira. Falaremos sobre os gêneros literários. Vem comigo aqui! Bom, pessoal, gêneros literários, em uma definição grosso modo, são as categorias de classificação dos textos que são produzidos na literatura. Essa necessidade de agrupar os textos segundo similaridades, semelhanças entre a forma e o conteúdo, advém dos estudos da nossa história greco-latina. Se nós observarmos quem iniciou essa nomenclatura sobre gêneros literários e o seu estudo, nós vamos ter que recorrer ao filósofo grego da Antiguidade Clássica, Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão e depois mentor de Alexandre o Grande. Dentre os seus trabalhos, ele escreveu uma obra denominada Arte Poética. Como na Antiguidade Clássica as obras literárias eram basicamente produzidas em poesia, o Aristóteles utilizou essas obras para proceder aos seus estudos. Então ele dividiu as obras literárias no que ele chamou de gêneros. Essas obras poéticas, então, foram por Aristóteles divididas em três grandes categorias: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Basicamente, pessoal, o gênero lírico era aquele que trabalhava com o eu lírico, ou seja, o eu do poema. Isso nos faz concluir que obras que são classificadas no gênero lírico trabalharão com a subjetividade, ou seja, com os sentimentos, os pensamentos, tudo voltado às perspectivas do eu, do indivíduo. O termo lírico advém de um instrumento que era utilizado à época pelos poetas gregos, denominado lira. Os poemas eram cantados, por isso era muito importante que houvesse a melodia, a sonoridade, tudo isso para que, inclusive, os poemas fossem gravados mais facilmente e fizessem parte da memória daquele povo. Um exemplo de autora que escrevia dentro do gênero lírico é a Safo de Lesbos. Ela foi uma poetisa grega que viveu na ilha de Lesbos e que, devido à forma revolucionária para a sua época, como ela tratava as suas discípulas, é daí que advém o termo lésbica, inclusive. Já o gênero dramático era aquele por meio do qual se representavam as cenas do dia a dia, do cotidiano do povo grego daquela época. Ou seja, eram os textos utilizados para a representação. E por fim, temos o gênero épico, por meio do qual eram produzidas as epopeias. As epopeias nada mais são que textos produzidos com o intuito de engrandecer os feitos heróicos de um povo ou de uma nação. Como exemplo de epopeia clássica do povo grego, nós temos as duas grandes obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Agora vamos falar sobre as reconfigurações que essas três grandes categorias sofreram ao longo do tempo e suas subcategorias que foram surgindo. Tudo bem? Então, vem comigo aqui. Os gêneros literários que nós temos na nossa produção literária. Primeiro, temos a divisão clássica, como eu já mostrei para vocês, né? Que é a chamada divisão aristotélica, que adveio por meio da obra do filósofo grego Aristóteles. E aí, lá na sua arte poética, ele vai definir esses três gêneros literários que se embasavam na poesia, né? Que a produção da época era uma produção poética, a prosa ainda não se materializava, certo? Então, o que nós temos aí? O gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico, como eu já mostrei para vocês rapidamente, né?
Lembrando, pessoal, que o gênero épico, né, a epopeia, atualmente não se manifesta mais. Não quer dizer que as pessoas não possam mais produzir epopeias. Existe essa possibilidade, mas não é algo recorrente. Tudo bem? Então, se nós pensarmos em textos épicos, ou seja, em epopeias, nós vamos nos lembrar aí das epopeias do povo grego, que é a Ilíada e a Odisseia, como eu já mostrei. Nós também temos outras epopeias ao longo da história, como, por exemplo, a epopeia do povo romano, do povo latino, que é a Eneida, né, que vai contar aí os feitos heróicos do Enéas, certo? Então, os povos vão tendo suas próprias epopeias ao longo do tempo. Né? Temos algumas epopeias um pouco diferenciadas por conta do passar dos séculos, e aí algumas características vão sendo mudadas, né? Como a própria musa inspiradora, ela vai se modificando ao longo dos tempos. A gente tem isso nas epopeias, né? As musas cantando, inspirando os aedos, as pessoas que vão produzir ali o texto poético, mas isso vai mudando ao longo do tempo, tá certo? Então nós temos, por exemplo, também a epopeia do povo português, né? do povo lusitano, que são os Lusíadas do Camões. Então aí, pessoal, lembrando que o gênero épico, ele produz textos com o intuito de engrandecer os feitos heróicos, né? De abordar aí de uma maneira honrosa os feitos de uma nação, dos heróis de uma nação. Porém, com o passar do tempo, nós sabemos que a literatura não se restringiu à poesia, certo? E aí nós temos também os textos sendo escritos em prosa. Já na Roma Antiga, nós temos isso acontecendo, né? Vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Então, vamos ver como ficou aí categorizado, com o passar do tempo, a divisão dos gêneros. Nós tivemos uma modificação na divisão moderna do gênero épico para o gênero narrativo. Cuidado! Gênero épico não é sinônimo de gênero narrativo, tá certo? O gênero narrativo, ele nasce do gênero épico. Porém, tem muitas diferenças, muitas características que distinguem uma epopeia de um texto narrativo comum. Temos uma grande questão, por exemplo, que as epopeias eram escritas em verso. Temos aí, por exemplo, uma métrica que é específica da epopeia, que é o hexâmetro dactílico. Bem? Então, nós temos aí algumas características bem distintas. E no gênero narrativo, nós temos a predominância dos textos escritos em prosa. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um desses gêneros de uma maneira mais concreta para vocês, tá certo? Gênero lírico. Então, eu mostrei para vocês a lira lá no início, né? Que era esse instrumento utilizado pelos poetas da época, lá na Grécia Antiga, para musicalizar a poesia, musicalizar o texto poético que eles produziam, tá bem? Então, os poemas naquela época, pessoal, eles eram feitos para serem cantados ao som da lira, que é esse instrumento que eles estão segurando. Então, eu vou trazer para vocês aí um exemplo de um texto lírico. O que é um texto lírico? É o texto que vai falar do eu, é o texto que vai falar dos sentimentos, das impressões, dos desejos, dos ideais do eu lírico. Quem é o eu lírico? O eu do poema. Aquele eu que se materializa no poema. Então nós não temos narrador. Cuidado! Não é um narrador que está ali falando no poema. É o eu lírico. Toda vez que aparecer isso na prova, então vocês se lembrem. Tá joia? Vejam só, temos aí um exemplo de um soneto, tá? São 2 quartetos e 2 tercetos. É uma composição fixa, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. E este soneto é do Olavo Bilac, poeta brasileiro do parnasianismo. Porém, este poema ele foge bastante dos moldes parnasianos, porque ele trabalha muito a questão do sentimento, do eu lírico. Tá? Então vejam só o que diz esse poema. Ouvir estrelas. Ora, direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto.
E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila e ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender escritas. Belíssimo, não é, pessoal? Temos um exemplo claro de um soneto e que tem aí uma relevância a partir dos sentimentos, das impressões do eu lírico. Temos também, pessoal, algumas subdivisões do gênero lírico, ou seja, os tipos de poemas que nós podemos ter, começando aí pelo soneto. O soneto é uma forma fixa de poesia. Por que forma fixa? Porque existe uma maneira específica de ser produzido um soneto. Existe só uma? Não. Mas então como ele é fixo? Porque todas as formas de se produzir um soneto, embora elas sejam diferentes, apresentam um padrão. E este padrão tem que ser seguido para ser chamado de soneto. Tá bem? O que nós temos então no soneto? O grande molde de soneto que nós temos é o soneto petrarquiano, ou soneto regular, que é uma composição, né, em homenagem ao italiano Petrarca, que retomou, né, essa forma, aí, trazendo para a Itália na época aí do século XIV. E este soneto ele é composto por 4 estrofes. Ao todo são 14 versos. Lembrando que o verso é a unidade da poesia, tá certo? É a unidade aí dos poemas. Então, cada uma daquelas linhas é a unidade chamada verso. A composição dos versos, a união dos versos, forma uma estrofe, tudo bem? Então, no soneto nós temos 4 estrofes, ao todo são 14 versos. Esses 14 versos estão distribuídos em 2 quartetos, ou seja, as 2 primeiras estrofes de 4 versos cada, e 2 tercetos, as 2 últimas estrofes de 3 versos cada. Tudo bem? Como nós acabamos de ver aí no soneto do Olavo Bilac. Temos também, pessoal, o haikai. Haikai é uma forma de poesia de origem japonesa, tá? E ele é composto por apenas 3 versos. Então é uma única estrofe de 3 versos. O primeiro verso ele tem 5 sílabas poéticas, e o segundo tem 7, e o terceiro tem 5 novamente. Então é 5, 7, 5. O que é sílaba poética? Nós vamos ter uma aula específica sobre versificação, tá bem? Mas a sílaba poética é a maneira como se contam as sílabas dentro de uma poesia, tá bem? Vocês vão ver que é diferente do jeito como nós contamos as sílabas gramaticais das palavras. Temos também a ode, né, que é um poema de origem grega, clássica, né? E designa um poema entusiástico, de exaltação, significando o mesmo que canto. Então, ode é a mesma coisa que canto. Ele se estrutura geralmente em estrofes de 4 versos. Tem como temática, em geral, assuntos ligados à natureza. Hino, como muitos aí já devem ter cantado um hino da independência, né, ou outros aí hinos brasileiros, é um poema, tá certo, pessoal? O hino é um poema. É um poema destinado a glorificar a pátria ou louvar entidades religiosas. A estrutura do hino é semelhante à estrutura da ode, tá? São estrofes de 4 versos em geral, tá bem? A écloga é um poema que apresenta diálogo sobre temas bucólicos e pastoris. Bucólicos, né, relativos à natureza. Tudo bem? Então, a écloga ela vai se diferenciar do idílio. Por quê? Porque enquanto na écloga nós temos diálogo, no idílio nós não temos diálogo. Tá? Então também é um poema curto de caráter bucólico e pastoril. Mas a diferença entre essas duas formas é que um tem diálogo, né? Ou seja, tem ali uma conversa entre os participantes ali do poema, né? Do que está sendo contado, e o idílio não apresenta. A elegia. Elegia é um poema que trata de acontecimentos tristes ou da morte de alguém. Então, um poema de elegia ele vai trabalhar com essa questão, né, fúnebre, falando de morte, em homenagem, né, à pessoa que faleceu.
Tem um poema chamado Cântico do Calvário, muito lindo, por sinal, do escritor brasileiro Fagundes Varela, na época do Romantismo, né, na segunda fase do Romantismo, e ele produz em homenagem ao falecimento do seu filho, e pode ser aí visto como uma elegia. Temos também a sátira, que é um tipo de poema que censura os defeitos humanos, evidenciando o ridículo de determinada situação. Então são poemas satíricos, a gente vai falar muito disso mais para frente, né? Quando nós entrarmos aí nos poemas do Gregório de Matos, por exemplo. Então, pessoal, a sátira, né, ela tem essa característica de ridicularização, certo? De ser voltada para a comicidade que tem por fundo uma ideia de moral, certo? Então ela tem essa característica de censura aos defeitos da humanidade, né? Com esse teor de corrigir, né, os costumes. E o Plauto, né, um escritor latino, ele vai ter uma frase bem famosa que diz: "Ridendo castigat mores", ou seja, rindo-se corrigem-se os costumes. Ele tinha essa ideia, né, do riso como forma de censurar certos hábitos e assim eles serem corrigidos. Temos também o Epitalâmio, né, que é um poema composto em homenagem às núpcias de alguém. Então as pessoas, quando se casavam, eram feitos epitalâmios em homenagem a esse casamento, né, mas especificamente às núpcias, tá, pessoal? A parte ali pós-cerimônia do casamento, né? A parte tão aguardada pelos noivos. E agora vamos falar sobre o gênero dramático. Então, o gênero dramático, eu estou trazendo para vocês aí uma imagem bem emblemática deste gênero, né? Quando ainda na época da Grécia Antiga, que eram as máscaras. Que nós estamos vendo aí uma máscara rindo, né? E a outra máscara chorando, triste, para representar o que seria aí o que seriam os dois gêneros que surgiram no início do gênero dramático, né? Lá quando o Aristóteles ainda definiu o gênero, que são o drama, né? Então representando aí essa tristeza, né? Esse choro, e a comédia, representando aí essa imagem de riso, certo? E aí nós vamos ter, como eu disse, esses dois tipos de gênero dramático, que são a tragédia e a comédia. Na tragédia, nós temos a representação de um fato trágico, que causa catarse a quem assiste, ou seja, provoca alívio emocional da audiência. Prestem bastante atenção nessa palavrinha, catarse. É um sentimento catártico. O que significa isso? É quando aquela cena te eleva a um ponto tão emocionante dentro da peça, né, que fica aquele alívio emocional da audiência, né? Você para em choque com aquilo que está sendo causado em você. Essa é a catarse. E aí você, depois que o problema se resolve, né? Então essa é a catarse. E a tragédia, é importante a gente destacar, né, pessoal, as tragédias antigas, como a gente tem, por exemplo, o Rei Édipo, do Sófocles, vai trabalhar muito com a questão daquilo que não pode ser mudado, ou seja, o destino, né? Você está predestinado a seguir tal caminho, então não tem como mudar aquilo. Daí que vem a questão edipiana, né, do Freud. Então vejam só, a comédia. Comédia é uma representação de um fato cômico que causa o riso. Era justamente, digamos, o oposto da tragédia. Então esses eram os dois existentes à época. Com o passar do tempo nós tivemos a fusão desses dois e surgiu a tragicomédia, que é quando temos tanto o fato, né, trágico ali que causa catarse, como também várias partes de riso, né, que vão descontrair, que vão quebrar o gelo ali do texto. Temos também a farsa e o auto. Isso nós vamos trabalhar bastante quando nós estivermos falando, por exemplo, do Gil Vicente, tá? O Gil Vicente escreveu bastantes farsas e autos. Temos aí o Auto da Barca do Inferno, né? Temos a farsa de Inês Pereira e outras mais. Qual é a diferença dos dois? O que é cada um desses? A farsa é uma peça teatral de caráter puramente caricatural, de crítica à sociedade, porém sem preocupação de questionamento de valores. Então faz a crítica,
mas não tem o intuito de questionar os valores, ou seja, a moral que está por trás daquilo. Bem? Ao passo que o Alto é uma obra de caráter mais voltado para os temas religiosos, com objetivo moralizante, de mudança de comportamentos. Então relatam sobre milagres, episódios pastoris e mistérios. E aí, por fim, nós temos o gênero narrativo, que é essa reconfiguração do gênero épico que foi surgindo aí ao longo do tempo. Estou trazendo para vocês 3 imagens de romances. Temos aí proto-romances, né, e romances propriamente ditos. Né? O Petrônio escreveu aí o Satyricon, ou Satyricon. Petrônio era um escritor romano, do ano aí por volta de 60 depois de Cristo. E o Petrônio vai ser aí um dos precursores do romance realista, que vai trazer aí personagens bastante cômicas. É um livro bem interessante, né? Trabalha a questão de relações homoeróticas entre os personagens. Então é um livro bem interessante, faz bastante críticas também. Temos depois aí o Genji Monogatari, ou também conhecido como Conto de Genji, que foi escrito pela Murasaki Shikibu. Murasaki Shikibu, né? Uma mulher escrevendo à época, no Japão, né? Aí por volta do século XI depois de Cristo. E é reconhecido como o primeiro romance japonês, primeiro romance oriental. Né? E por fim nós temos aí a imagem do Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, o Don Quixote de la Mancha, famoso Don Quixote, né? O herói aí de cavalaria lutando ao lado do seu fiel escudeiro Sancho Panza contra os moinhos de vento, né? Que ele achava que eram gigantes. Então aí, pessoal, o Quixote, que foi escrito ali por volta do século XVII, vai ser um precursor do nosso romance moderno. Então o Miguel de Cervantes vai fazer uma sátira sobre os romances de cavalaria que existiam ali na Idade Média e vai produzir um texto que vai ser referência para os romances modernos. Ele vai influenciar, pessoal, por exemplo, os romances do Honoré de Balzac. É considerado aí um dos primeiros nomes dos romances modernos, né? O Honoré de Balzac é um grande nome do realismo literário, realismo francês. Temos aí livros maravilhosos dele, como A Mulher de 30 Anos, Eugênia Brandt. Temos aí também, posteriormente, o Marcel Proust, né, e o James Joyce. Que vão ser os grandes nomes, né, dos textos narrativos na vertente do romance, produzindo romances que, inclusive, vão romper com a ideia do tempo aristotélico, né, dessa ideia do início, meio e fim bem definidos na estrutura do romance, e vão trazer modificações, vão trazer técnicas para trabalhar com o tempo psicológico, vão trabalhar também a questão do fluxo subjetivo de consciência, que vão influenciar outros autores posteriormente aí, ao longo da história da literatura. Então eu trouxe aí para vocês os subgrupos aí, né, de gênero narrativo. O primeiro deles é o romance. O que é um romance? Romance não é uma história de amor, cuidado. O romance romântico, lá do romantismo, em geral abordava uma história de amor. Mas não quer dizer que todo romance aporte questão de amor. Pelo contrário, não é a temática que define um romance, e sim a estrutura e outras características mais. O romance, então, é um texto longo, geralmente estruturado em capítulos. Várias personagens existem ali na obra, vários conflitos ligados a um conflito principal, então são várias coisas que vão acontecendo, mas sempre ligadas a algo que iniciou ali o plot, né? Iniciou ali o enredo. As origens, como eu disse para vocês, remontam à Idade Média, né? Tínhamos lá os proto-romances e depois os romances remontam à Idade Média, os romances de cavalaria, e posteriormente a forma atual que se desenvolveu aí desde o século XVIII, como eu disse para vocês, com o Honoré de Balzac e posteriormente com os outros romancistas. Temos também a novela, que se assemelha ao romance, mas tem muita diferença. Na novela, os episódios são realizados de forma ininterrupta e dinâmica. Em geral também, pessoal, a novela é um pouco menor que um romance, tá? Os espaços são bem delimitados e o enredo se desenvolve para o desfecho da narrativa e para a resolução de variados conflitos. Atualmente, as novelas televisivas visam ao entretenimento. Então, vocês conhecem bastante a novela pela telenovela, né? Temos também o conto,
Tem um livro muito bom da professora Nádia Batella Gottlieb, da USP, uma grande estudiosa de Clarice Lispector, que se chama Teoria do Conto. E lá ela traz um compêndio de definições sobre conto que foram sendo feitas ao longo da história da análise crítica literária. Mas, grosso modo, nós podemos dizer que o conto caracteriza-se por uma narrativa curta, envolvendo poucos personagens, onde o enredo gira em torno de apenas um conflito que se resolve em pouco tempo. Temos também a crônica, que faz parte do gênero narrativo. Compõe-se de um texto curto, retratando fatos corriqueiros ligados à vida cotidiana, envolvendo aspectos políticos, esportivos ou artísticos. Estruturalmente é redigida de maneira livre e pessoal. Então a crônica ela vai tratar um acontecimento do cotidiano em que o autor fisga aquele momento e trabalha de forma a produzir um texto literário, carregado ali de função poética, ou seja, de expressividade das mensagens. Por isso que a crônica é vista como um texto literário. Temos aí também a fábula, que é composta por personagens animais, apresenta cunho pedagógico, ou seja, de ensinamento, visando a transmitir efeito moralizante. Sua estrutura é simples e de curta duração. Então temos aí os exemplos das fábulas do Esopo, né? E, pessoal, na fábula existe sempre essa característica de teor moralizante, de ensinar, de mudar comportamento, daquilo que o autor considera que seja contra os valores morais daquela determinada sociedade, numa cultura específica. Temos aí a questão do antropozoomorfismo, ou seja, essa ideia dos animais adquirindo características humanas. E também vai ocorrer muito a figura de linguagem chamada prosopopeia, ou também personificação, né, quando a questão é de adquirir características humanas especificamente. Animais adquirindo características humanas. Enfim, todas essas formas correspondem ao gênero narrativo. Teremos mais para frente uma aula específica sobre o texto narrativo, mas é importante que vocês saibam quais são os exemplos de texto narrativo que nós temos, de gênero narrativo. Trouxe aí para vocês a questão número 1 do Enem de 2009. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drau, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama ou enredo. É o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. E 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Então temos aí um excerto das notas de teoria literária do Afrânio Coutinho, professor Afrânio Coutinho. E, pessoal, vejam só que ele está fazendo uma definição do gênero dramático, né? Está explicando de uma maneira bem detalhada o que seria o gênero dramático, certo? Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, então temos aí como base o texto, e analisando os elementos que constituem o espetáculo teatral. Quais são os elementos?
personagens, como ele falou ali, ação dramática, que é a trama ou enredo, a situação ou ambiente, né, o espaço físico, social, espiritual, e o tema, ou seja, a ideia que o autor quer passar ali, o dramaturgo. Então, considerando tudo isso, o que nós podemos concluir sobre o gênero dramático? A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva? Claro que não, né, pessoal? Ele não está falando nada disso no texto. E pode ser, sim, que vários autores produzam o mesmo texto, certo? Isso pode acontecer, de uma criação de um espetáculo teatral ser em conjunto, ou seja, vários atores, vários dramaturgos produzirem o mesmo texto. Bem? Então não é a letra A. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo, de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Claro que não, né, pessoal? O cenário depende do tema, depende também do trabalho interpretativo dos atores. Claro que isso também vai contribuir para o cenário. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Eu posso muito bem produzir uma peça teatral embasada em um romance. Sei lá, li o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E aí eu achei muito interessante e vou produzir um texto em cima deste, embasado no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Posso? Claro que eu posso. Então, de onde vem a fonte de inspiração para a produção de um texto dramático? Ela é variada, tá bem? Então, letra C, claramente. Só para nós conferirmos, né, letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância. Já está errado aí. Né? A expressividade corporal é extremamente importante para a geração de sentido. E a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral? Claro que não. Iluminação e som são extremamente importantes, são elementos teatrais muito importantes para a concepção de um espetáculo teatral. Próximo. Instituto Consulplan, o vestibular de medicina de 2019, do ano passado, da Unifagoc. Então vejam só. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimento inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros à volta. Temos aí um fragmento da epopeia de Homero, né, a Odisseia. É um livro posterior à Ilíada, que vai tratar aí sobre a história do Odisseu, ou também chamado de Ulisses, né, o rei de Ítaca, quando ele vai fazer sua viagem de volta da Guerra de Troia, e né, várias coisas vão acontecer com ele ao longo do caminho, até ele conseguir retornar à sua casa e à sua esposa Penélope, que o aguarda. Bom, pessoal, o texto acima é parte da cena de abertura do poema épico grego Odisseia. A partir da leitura atenta do fragmento e dos conhecimentos acumulados sobre o gênero épico, podemos afirmar que agora a questão ela está abordando especificamente o gênero épico. Nós já falamos sobre ele. E o que eu falei para vocês dá facilmente para que consigam responder essa questão. Olha lá. A. Tem como característica principal a existência de 5 fatores. Tempo, espaço, narrador, personagem, enredo? Não. Então vamos encontrar esses 5 fatores como característica principal. Certo, pessoal? Não é um texto narrativo. Cuidado. O narrador, ele observa tudo de longe. Não é ele que está contando. É a musa. Está recontando os feitos do herói. Vejam só o papel da musa, sendo aí a inspiração do poeta. Bem? B. Responde à necessidade humana de expressão da individualidade e da subjetividade a partir da presença marcante de um eu lírico. Não temos eu lírico neste poema, né, pessoal? Como eu disse para vocês, o poeta ele está
se afastando, ele está contando de longe, porque é a musa que está falando para ele, está ali sussurrando seus ouvidos, né? Recontando os feitos. Vamos à letra C. Gira em torno principalmente do cuidado com a linguagem, concentrando-se mais na forma do que no conteúdo. Não, né, pessoal? Isso não é característica específica de gênero épico. Tá? Celebra em estilo solene e grandioso um acontecimento histórico protagonizado por um herói. Claro, né? Isso é a definição de gênero épico. Tá certo, pessoal? Celebrar de maneira, né, solene os feitos grandiosos, os feitos heróicos que ocorrem aí numa nação, certo? Então, neste caso aí, está falando sobre o povo grego, tá? Só para garantir, né, concentra-se no diálogo como principal fio condutor da história? Não está tendo diálogo. A musa que está recontando os efeitos, ela não está em diálogo com o poeta, tá bem? Ela está inspirando o poeta. Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do assunto sobre gêneros literários, extremamente importante para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a literatura brasileira. Se não gostado, pelo menos aprendido, para mim já está de bom tamanho. Bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho para continuar recebendo tudo que virá por aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.